Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Nesta rápida reflexão, quero realizar um breve apontamento a respeito das ilustres pesquisas de mestres absolutos em estatísticas, especificamente dos institutos que se colocam a dosar a intenção de votos dos mais variados currais eleitorais dos parasitas brasileiros. Bom, mas antes de começar, preciso ressaltar que de maneira alguma irei estabelecer aqui uma profunda avaliação da metodologia específica usada com a finalidade de constatar a qualidade geral propriamente dita de tais pesquisas, pois isso é literalmente impossível até onde eu sei, devido ao fato de que essas empresas, no presente momento, não são obrigadas em nenhum nível a postar em tais materiais e métodos, prejudicando uma possível auditagem com qualidade, em que não conseguimos, assim, avaliar os possíveis malabarismos estatísticos e metodológicos que implicariam em um nível considerável de desconexão com a realidade, indícios esses constatados principalmente quando observamos a linha da narrativa da Lacrolândia em geral com as mais variadas manifestações práticas que colocam em grande dúvida tais narrativas. A asserção defendida geralmente pelos esquerdistas, liberais e até alguns libertários que retrocedem nos pontinhos de QI para fazer avaliações nível globo e apoiar manifestações favoráveis a lockdown e passaportes de picadinha, consiste em resumir que a posição geral política do parasita mor, o Bonoro, estaria de alguma forma desnaturada. Entretanto, por várias vezes durante todo o percurso do governo deste político, tivemos demonstrações práticas que causam um choque de realidade em qualquer um que se meta a assumir tal avaliação absurda como verdade. Nos últimos meses, conforme os ilustres e científicos institutos de pesquisas iam soltando suas avaliações ao público, fomos bombardeados com uma dicotomia na realidade prática em que o Bonoro, no papel, se encontrava com uma impopularidade massiva, mas na prática, vimos algo bem diferente. Antônio, aqui para trás de mim está o trecho da Paulista no sentido da Rua da Consolação e a maior concentração de pessoas continua em frente ao prédio da Fiesp, mas conforme o tempo vai passando, mais e mais pessoas vão chegando e ocupando outros trechos da Avenida Paulista. A gente não conseguiu uma estimativa de quantas pessoas estão aqui, nem da PM e nem por parte dos organizadores do evento. O seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Eita, nós! Não para, faz 7 minutos que essa merda tá aqui sem parar. Bom, sempre quando discutimos aqui no canal elementos que implicam em assuntos mais técnicos, tento facilitar, no melhor da minha habilidade, realizando um verdadeiro balanceamento entre o quanto se deve promover uma apresentação mais simplista e fácil de entender, com a perda de qualidade da informação apresentada que pode ocorrer caso essa facilitação do conteúdo não seja massivamente compensada com uma boa didática. Todavia, por algumas vezes durante o processo da disputa política, como os entes que participam disso já abdicaram qualquer resquício da sua boa moralidade e estão ali apenas para assegurar um futuro parasítico, podemos notar de vez em quando narrativas de jardim de infância, manicômio ou completa desonestidade que esses players lançam mão para manusear seu curso dentro da disputa política com outros predadores e assim prosperar a sua agenda, seja ela qual for. Quando essas narrativas que possuem mais pontos em absurdidades do que pseudocientistas sem orelha falando sobre doenças atuais, temos a oportunidade de abordar este assunto com muita qualidade de uma maneira simples, sem necessitar de nos aprofundarmos em elementos técnicos complicados e que nos deixariam à mercê da minha didática, que é tão ruim quanto o liberal tentando fazer vídeos sobre ética. Bom, essas narrativas ou pesquisas que possuem uma grande desconexão com a realidade prática acabam entrando em uma ressonância com o ceticismo ético dentro da verdadeira avaliação científica,
em que não apenas os resultados podem simplesmente serem jogados em algum tipo de publicação e, portanto, seriam de fato boas constatações da realidade, com respectivos intervalos de erros aceitáveis. Ainda existe também a possibilidade de uma avaliação somente aparentar na nossa percepção, que seria desconexa com a realidade, devido que a informação científica, quando dosada através de passos estatísticos adequados e bem demonstrados na metodologia, pode acabar constatando algo diferente da nossa percepção, até mesmo algo contraintuitivo, sendo esse um dos motivos da necessidade de se avaliar a realidade com lentes que são externas à sua pura percepção, escrava da evidência anedótica. Deixarei vídeos na descrição que demonstram essa última problemática dentro do próprio assunto da pandemia. Mas voltando ao assunto em questão, como dito, uma das maneiras mais simples, mesmo dentro da ciência, de se constatar erros que são de grande magnitude é a própria percepção do observador, que acaba por ser suficiente para avaliar com qualidade considerável as mais variadas falas, escopos, previsões ou afirmações que de fato se encontram completamente desconexas com a realidade prática. Precisamos ressaltar aqui, para não darmos espaços aos desonestos que possam tropeçar no meu canalzinho falido, que de maneira alguma estamos discutindo aqui que a evidência anedótica é suficiente para desbancar asserções genuinamente científicas, e sim que é suficiente para se criar uma percepção de qualidade considerável dentro deste escopo de uma grande ou completa desconexão com a realidade do elemento analisado, que por conta dessa característica sistematicamente manifesta do mundo prático fortes exemplos que contrariam a dosagem feita por supostas metodologias científicas. Por conta dessa dinâmica, devido ao fato de que muitas fundamentações básicas da própria estatística acabam sendo conceitos que o ser humano é constantemente bombardeado, como a temporalidade necessária para se saber com qualidade alguma coisa, número de usuários de algum produto e a sua aplicabilidade nas especificações dadas, além da revisão ou opinião dadas por estes, consistência e reprodutibilidade voltadas para comportamento de conhecidos, qualidade de produtos ou investimentos, enfim, são fundamentos estatísticos que praticamos todos os dias e, portanto, ficam impressos em nossa percepção e podem ser bem úteis em momentos como esse. Então, acaba sendo realmente muito estranho não vermos a manifestação prática da massiva impopularidade do Bonoro e o desprezo absoluto que uma suposta maioria da população possui por esse político, pois a maioria esmagadora, se não todas as pesquisas de previsão científicas, foram demonstradas na prática que suas resoluções e constatações aparentam não traduzirem a realidade com qualidade. Ainda, seria possível dizer que o político estaria imerso em uma contaminação de amostragem, em que apenas pessoas que gostam dele iriam em certos lugares prestigiar sua presença, sendo essa uma crítica válida, porém que perde peso devido às inúmeras demonstrações de que o parasita de fato acaba encontrando muitas pessoas que gostam dele, pois tem muitos apoiadores e que consegue gerar um engajamento invejável por aqueles que competem com ele pelo chicote mor de bater no seu lombo. Também podemos constatar na prática, e peço agora um espaço literário para realizar uma redundância, que no mínimo tanto esquerdistas quanto a vertente liberal de terceira via não possuem a mesma capacidade de gerar engajamento físico, isso ficando claro com a manifestação do dia 12, onde os maiores players dessa vertente gotenks passaram provavelmente o maior fiasco político dos últimos tempos, que até aniversário de criança vai mais gente. Com o passar do tempo, os institutos de pesquisa se tornaram uma grande fonte de memes e piadas, passando por uma verdadeira descredibilização, que inclusive assumo que seria muito presente num mercado verdadeiramente livre, e recentemente essas empresas começaram a expor previsões que estão mais próximas de uma realidade que foi bombardeada nas suas caras ao longo do tempo, onde o Bonoro já aparece de certa forma com um favoritismo reconhecido. Os motivos dessa ocorrência podem ser especulados ad infinito, pois até o início de 2021, as empresas parecem não serem obrigadas a entregarem cadernos explicando e demonstrando suas metodologias e resultados, ficando bem complicado avaliar o assunto mais tecnicamente. Ainda, por mais que a evidência anedótica possa ser útil nesse tipo de cenário, ela também sempre será acompanhada de certo nível de contaminação e críticas que, por menor que sejam devido às grandes manifestações práticas que comentamos, ainda vão carregar certo valor. Todavia, eu gostaria de trazer um motivo mais palpável que comentei brevemente a quem me acompanha, de uma possível razão do porquê essas empresas começaram a expor resultados menos absurdos do que os anteriores.
Bom, aparentemente, a partir do dia 1º de janeiro, toda instituição que realizar alguma pesquisa eleitoral terá que apresentar uma série de informações que pesam bastante e permitem às pessoas ou à própria ciência realizarem questionamentos mais aprofundados a fim de identificar conflitos de interesses, métodos errados, dentre outros elementos importantes, mas que todos contribuem para o terror de qualquer agente desonesto que prega mentiras, o auditar genuíno de dados. E meus amigos, eu falo para vocês, se querem ver um pandeminion dar chilique, academicista suar frio, político querendo sair do país, ou instituição de pesquisa enfiar a cabeça debaixo da terra, ou no nosso caso, fazer o absurdo de soltar previsões mais realistas, é só passar do lado com uma camisa escrito auditagem. Dessa maneira, podemos concluir com certa qualidade que os grandes indicativos de pesquisas erradas ou equivocadas, com conclusões completamente desconexas da realidade devido ao choque da manifestação prática do contrário dito por elas, acabam começando um processo de pequena correção quando você adiciona uma pitadinha de necessidade de demonstrar sua conclusão e possíveis consequências em fraudes ou malabarismos estatísticos. Mas por conta dessas metodologias não serem claras ainda, ficamos à mercê de um assunto um pouco especulativo, mas amparado por uma grande manifestação prática no mundo real de que o Bonoro é de fato o parasita mais popular do Brasil nos últimos tempos. Os braços difusos dos predadores que prosperam a narrativa pré-estabelecida continuam firmes e fortes, talvez um pouco inibidos por conta da problemática apresentada. Entretanto, não se enganem que muitas maracutaias de gente sem talento e desonestas estão por vir no intuito de aumentar a capacidade máxima do Estado em parasitar aquele único inocente no caos da disputa política, a pessoa comum. Não se esqueçam, todo político é seu inimigo, e cuidado com os iluminados da ciência com as suas pesquisas cabulosas que afirmam que conseguem mensurar elementos absolutamente complexos e acima da capacidade humana. Como Ronald Coase dizia, se você torturar os dados por tempo suficiente, eles te confessarão qualquer coisa. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.